Agora são 8h22. Após a ameaça de paralisação dos trabalhadores de ônibus na cidade de São Paulo, a gestão do prefeito Bruno Covas retrocedeu na tentativa de implantar novos veículos sem o posto de cobrador. Para especialistas, a nova derrota da prefeitura é apenas uma das consequências da interrupção do processo de licitação dos ônibus na capital paulista. A situação tem se agravado com a aplicação dos contratos emergenciais, gerando aumento no valor das passagens e o corte de linhas de ônibus e de mais de 100 veículos. A reportagem é de Beatriz Draghi Ramos. Mais de 100 ônibus devem sair de circulação da cidade de São Paulo nesta quinta-feira. A redução da frota é uma das consequências da interrupção do processo licitatório barrado no início deste ano no Tribunal de Justiça de São Paulo por apresentar irregularidades. Para evitar que mais de 8 milhões de pessoas ficassem sem o serviço de ônibus, a SP Trans recorreu novamente aos contratos emergenciais com as empresas do modal, enquanto a licitação não é concluída. Entretanto, os contratos reduzem a quantidade de ônibus de 13.603 para 12.667. Já a quantidade de linhas será reduzida de 1.336 para 1.187, de acordo com o site de processos da Prefeitura de São Paulo. Para o sociólogo Américo Sampaio, a redução das linhas de ônibus é um dos resultados do descaso da Prefeitura de São Paulo com o transporte público da cidade. Segundo ele, são 3 bilhões ao ano gastos com o subsídio da tarifa. O Tribunal de Contas do município estima que esses contratos emergenciais já geraram prejuízo de 30 bilhões de reais nos últimos anos por conta da Prefeitura não ter conseguido ter finalizado o processo de licitação. O Tribunal de Justiça tomou uma decisão e decretou inconstitucional o prazo de concessão de 20 anos. A Prefeitura tem que cumprir a decisão e precisa, de fato, fazer agora uma licitação com prazo de 15. Então, qualquer outra movimentação na Prefeitura, ela deve entrar com ação ou vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça. O que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte: qualquer outra movimentação da Prefeitura que não seja acatar a decisão do TJ, na minha avaliação, é uma atitude covarde e que não condiz com a responsabilidade do poder público de garantir transporte público de qualidade. A Prefeitura precisa enfrentar o cartel e precisa acatar a decisão do Tribunal de Justiça e fazer uma licitação de 15 anos com concorrência, abrindo espaço para novos empresários e não ficar apenas na mão dos cartéis que hoje operam o sistema de transporte da cidade de São Paulo. As mudanças oriundas dos contratos emergenciais e a possível implantação de veículos sem o posto do cobrador nos novos ônibus da cidade provocaram insegurança entre os profissionais das empresas de ônibus. No início desta semana, os trabalhadores ameaçaram realizar uma paralisação em horário de pico na capital paulista. No entanto, após o recuo da prefeitura e suspensão do projeto de ônibus sem cobrador, os funcionários suspenderam a greve. De acordo com o secretário-geral do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, Francisco Xavier, o assunto será debatido pela comissão criada para desenvolver um projeto de requalificação dos cobradores. Na verdade, tem uma comissão tripartite, sindicato das empresas e prefeitura, Secretaria de Transporte, e nós vamos discutir todas as questões, tanto a garantia do emprego do cobrador, quanto a questão da diminuição de frota na cidade de São Paulo. O sindicato é contra as demissões dos cobradores e também o sindicato é contrário à redução de frota, porque a redução de frota também gera desemprego. Você tira ônibus, você gera desemprego. O sindicato não vai aceitar essas questões. E aí foi feito hoje um documento assinado pelo secretário garantindo que os cobradores permanecerão nos seus postos de trabalho, ou seja, não haverá nenhuma demissão aos cobradores e cobradoras da cidade de São Paulo. Na visão de Rafael Calabria, pesquisador em mobilidade do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, as desculpas utilizadas pela Prefeitura para reduzir as linhas de ônibus, como a diminuição de passageiros e o novo modelo de linhas previsto na licitação, atualmente barrada na Justiça, são equivocadas. A argumentação dela não faz sentido. Fala que porque as linhas acompanham do metrô. A gente teve inaugurado a linha Lilás e um trechinho lá da Prata. E tem corte em todas as regiões da cidade. Teria que ter corte nas linhas Vinho, do Capão Redondo, e no máximo ali as da São Mateus, as verdes escuras. Não de toda a cidade. E aí falando que é por causa da licitação que vai mudar as áreas. Mas na licitação, as novas áreas, elas têm novo desenho de linhas também, que é aquela polêmica de mudar as linhas. E aí eles não falam que vai mudar as linhas de primeiro também, sem nenhuma comunicação.
não deixaram claro isso. E outra coisa que a licitação traz é menos veículos, mas com a ideia de ter mais veículos articulados e padrão, né, os ônibus comuns, né, e menos ônibus micro. Então você teria mais assentos para as pessoas. E a prefeitura, de novo, não falou isso, então a informação está toda incompleta, com desculpas que não se justificam, né, com uma sinalização de que, na verdade, vai piorar a frequência. É difícil manter a frequência com menos ônibus e manter a qualidade, os ônibus vão ser menores, né, não vai manter o número de assentos disponíveis. Ainda de acordo com o pesquisador, o aumento no preço da tarifa de transportes está relacionado com a falta de concorrência nos editais, da licitação e a perda de passageiros que não podem arcar com os altos custos. Ficou bem claro a falta de concorrência nos editais e, com isso, na segunda fase das propostas, as empresas ganharam com a proposta mais cara que o edital permitia. Então, vai manter os custos do sistema aumentando, né, sem nenhuma perspectiva de redução do custo do sistema, o que gera pressão para aumentar a tarifa também. Também um problema que foi bastante apontado na época pelas entidades, pelo IDEC, pela Regional São Paulo, e que foi sendo relegado, gerando essa pressão pelo aumento do custo. E mais um elemento, né, que corrobora o que a gente tem falado, da falta de atenção e de cuidado que a Prefeitura tem dado ao assunto de transporte na cidade. Em nota à Rede Brasil Atual, a SP Trans admitiu os cortes e alegou que a mudança, que diz acompanhar a expansão das linhas do metrô, não vai prejudicar a população. Beatriz Draghi Ramos, Rádio Brasil Atual.